Olá, irmãos! Novamente estamos aqui para mais uma vez estudarmos sobre o nosso livro aqui, Nova Vida, um guia para a nova vida. Já estamos chegando quase no finalzinho, faltam só 3 lições desse livro. E hoje nós vamos falar sobre a segunda ordenança, que o Senhor Jesus Cristo deixou para a sua igreja, que é a ceia do Senhor. No domingo passado nós falamos sobre o batismo e hoje vamos falar sobre a ceia do Senhor, alimentando-nos do Cordeiro de Deus, é a lição. Então você que já recebeu pelo WhatsApp, você pode estar acompanhando, Eu não sigo exatamente como está ali, mas nós vamos abordar todos os aspectos, assim, todos, que caibam dentro do nosso estudo aqui, para que haja um entendimento melhor, uma compreensão melhor e resgatar certamente o que você já sabe a respeito da ceia, para a gente dar mais valor, darmos aquele brilho, sabe? Naquela informação, naquele conhecimento que a gente já tem, Reavivar isso na nossa mente, no nosso coração. Mas antes nós vamos orar, pedindo a Deus a direção dele, pedindo que o Espírito Santo nos abençoe, nos ensine, para que haja o guardar da palavra de Deus no nosso coração. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigada, Senhor, por mais um dia que o Senhor está nos dando. Obrigada pela tua palavra. E agora, Senhor, que vamos estudá-la. Nós queremos te pedir para que o teu Santo Espírito nos direcione, nos permita o entendimento claro da tua palavra, Senhor. Seja para nós que já temos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, como também para aqueles que possam ouvir esse estudo, Senhor, que ainda não tem a Cristo como Salvador. Então, que o teu Santo Espírito nos ilumine o coração, a mente e nos dê entendimento. Eu peço isso ao Senhor, confiada na tua graça e no teu poder e na tua vontade. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Muito bem, vamos lá. Já abrimos com o versículo Mateus 26, de 26 a 28, que diz o seguinte: Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: Bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Bem, irmãos, a ceia aponta para o presente, na verdade, o passado, o presente e o futuro, E a gente vai ver que o passado, a ceia nos mostra Jesus sendo sacrificado no nosso lugar. Mostra o amor de Deus em favor do mundo, mostra a maldade humana da forma cruel que é. Mostra a maldade humana da forma cruel que ela é e mostra a morte da vida. Isso no passado. Mas a obra de Cristo, ela foi realizada no passado, porém os seus efeitos são eternos, Então a gente vai ver aqui no presente, o que a ceia do Senhor nos mostra no presente. Ela mostra que eu devo reconhecer que eu sou salvo só pela graça, que eu fui tirado da morte, que eu recebi de Cristo a vida no momento em que, pela fé, o confessei como meu Senhor e Salvador. No presente, a ceia também deve nos levar a examinar a nossa consciência, chamar o pecado de pecado, confessar cada pecado diante do Pai, pedir perdão, me arrepender desses pecados. Não é remorso, lembram disso que a gente já estudou? É arrependimento. O arrependimento leva a uma transformação. Vocês estão lembrados desse estudo? E a ceia também nos leva a um encontro com o perdão que o sacrifício de Cristo nos oferece. E no futuro, a ceia nos faz lembrar da segunda vinda de Jesus e a bendita esperança que nós temos, que é de nos encontrarmos com Ele para a ceia lá no reino de Deus, junto com Jesus.
Esses 3 tempos em que a ceia se apresenta para nós, o que ela faz a gente lembrar, o que ela significa, o que ela traz de lá de trás do hoje e que ela projeta para o futuro, é o que a gente vai ver hoje, né? Então, nós temos 2 versículos aqui que diz assim: eu lhes digo que, de agora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Esta é a visão, né, do futuro que a ceia nos remete. E mais um versículo: e o anjo me disse: escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: estas são as palavras verdadeiras de Deus. Aqui é um texto de Apocalipse 19:9, em que João, que recebe a visão, né, do céu, e João está lá em Pátimos, ele então diz isso: o anjo me disse, João falando, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. Então também alusivo ao futuro, né? Mas qual o significado de cear? É tranquilo isso daí, todo mundo sabe que é comer, é fazer uma refeição. A ceia é a última refeição do dia, né, já de noite. Então, eu quero só que a gente pare para pensar o seguinte: cear com Jesus é o quê? Eu tenho aqui um texto, eu vou estar lendo, justamente para que a gente consiga ir elaborando, né, o passo a passo desse estudo aqui na nossa mente. Vocês vão daí acompanhando. Cear com Jesus vai muito além de se sentar à mesa e partilhar de alimentos com Ele. Cear com Ele significa caminhar, ter uma vida ao seu lado, ter um relacionamento diário, íntimo, é partilhar a vida com Ele. Isso é cear com Jesus, né? Bem diferente de apenas fazer uma refeição. Agora, quais são os elementos da ceia do Senhor? O pão, né, que simboliza o corpo de Cristo, e o suco de uva, ou o fruto da videira, como Jesus Cristo diz, no versículo que nós lemos há pouco, simboliza o sangue de Cristo. Então aqui é só para constar, um parênteses, não há transformação mística nos elementos da ceia. Não encontramos a transubstanciação ou a consubstanciação nas Escrituras. Não existe isso na palavra de Deus. E é importante deixar para vocês o seguinte: Jesus esclarece, ele deixa bem claro que os elementos apenas representam o seu corpo e sangue. E ele diz, logo após se referir ao cálice, que eu falei agora há pouco, ele chama de fruto da videira o cálice. Ele se refere ao cálice. Depois que ele diz que aquele é o sangue da nova aliança, ele se reporta ao cálice dizendo fruto da videira. Pelo que fica claro que o pão e o fruto da videira são metaforicamente seu corpo e seu sangue. Isso não é literal. Então eu só queria deixar esse parênteses para que a gente não dissesse que não falou sobre isso, né? Bom, pão, corpo, vinho, ou fruto da videira, ou o suco de uva, como nós utilizamos, sangue. A Bíblia diz que estávamos perdidos e mortos em nossos delitos e pecados, né? Por isso que Cristo veio aqui. Foi por isso que Cristo veio em carne e sangue. E se identificando conosco dessa maneira, ele tomou sobre si as nossas dores lá no Calvário. Lá na cruz, Jesus Cristo se identificou com a nossa necessidade de vida. E ele deu a vida dele para que você e eu pudéssemos ter vida. Então, o corpo dele foi machucado, o corpo dele foi ferido por causa do meu pecado, do seu pecado. O sangue dele foi derramado por causa do que nós precisávamos. Nós estávamos numa condição de morte, morte nos nossos pecados. É o versículo que eu mencionei agora há pouco. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados.
Então, foram o corpo e o sangue de Jesus entregues como preço para que o nosso resgate pudesse acontecer. Então, ele foi esmagado, ele foi dilacerado, ele foi machucado por causa do nosso pecado. O pecado e o castigo pertencem a nós. Cristo, sem mácula nem culpa, voluntariamente assumiu ambos em nosso favor. Este é um comentário do pastor Russell Shedd na Bíblia Vida Nova. Veja esse texto de Isaías. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, ou seja, as suas feridas, nós somos sarados. Isaías 53, 5. Como diz no nosso livro, você pode ver aí o acompanhamento do texto, aquilo que lhe trouxe morte, nos trouxe vida. Aquilo que lhe trouxe condenação, nos trouxe liberdade. Aquilo que lhe trouxe maldição, nos trouxe bênção. Eu queria que a gente refletisse um pouquinho, porque a gente pode reparar, a Bíblia toda tem o foco em que Jesus Cristo é a vida eterna, que veio de Deus Pai para que nós tivéssemos o perdão dos nossos pecados e o caminho de volta a Deus, né? A nova aliança de Deus conosco se deu em Jesus. E esses estudos que a gente está fazendo até aqui, nós já vimos os 10 mandamentos, a lei, já vimos o Evangelho, já vimos sobre o arrependimento, até mencionei agora há pouco, né? Arrependimento e remorso, aquela diferença. Já vimos sobre fé, sobre santidade, já vimos sobre a ressurreição de Jesus Cristo, já vimos sobre a nova vida, os novos hábitos de uma pessoa que recebe a Cristo no seu coração como Senhor e Salvador. Já vimos sobre a oração e o conteúdo dela. Já vimos sobre o batismo domingo passado. E estamos vendo sobre a ceia hoje. E nós vamos reparar que hoje o estudo ele faz como que um apanhado de tudo isso. Todos esses aspectos que nós já estudamos, esses ensinos tão importantes e fundamentais para a vida cristã, estão contidos nesta lição de hoje, nesse estudo de hoje. E nós vamos ver isso. Veja esse texto que eu vou ler por conta de que toda a Bíblia, só repetindo o que eu falei agora há pouco, toda a Bíblia tem um foco, mostrar que Jesus é a vida eterna, que veio do Pai, para que nós pudéssemos ter perdão dos nossos pecados e pudéssemos de novo ter o caminho de volta para Deus. Então veja esse texto. E a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. 1 João 1:2. O Senhor Jesus instituiu a ceia na noite em que ele foi traído por Judas, né? Então, antes da crucificação, obviamente. E ele havia celebrado a Páscoa com os 12, né? Com os 12 discípulos. E o que seria isso? Isso era a comemoração da velha aliança. A velha aliança nada mais era do que eles celebrarem a libertação, certo? Que Deus havia dado para eles, os israelitas, tinha livrado eles da escravidão ali no Egito e transformado eles num povo livre, num povo que iria seguir o seu caminho à conquista da terra própria, de uma terra que eles chamariam de sua, de um lugar seu. Então, Jesus permanece no foco aqui. Ele comemora junto com os discípulos a Páscoa, trazendo à memória deles algo que aconteceu. Lembra do passado, presente e futuro que a ceia nos mostra? É bem isso aqui. Então veja, no passado, o povo foi liberto do Egito pela mão de Deus, que abriu o caminho e libertou eles da escravidão. Essa relação, a velha aliança que havia ali,
hoje com a nova aliança, em que Jesus diz aos discípulos, logo depois desta ceia, deste momento ali em que ele celebra a Páscoa com eles, Jesus institui a ceia e diz a eles que a ceia é a nova aliança no sangue dele. Não mais em sangue de cordeiro, não mais precisando de sacerdote adentrando no Santíssimo. Jesus Cristo é a nova aliança. E ele diz isso, veja aí o versículo. Quando entrarem, este versículo ainda vai reportar a Páscoa, né? Ao que eles faziam lá atrás. Eu trouxe esse versículo para que a gente verificasse como que o povo hebreu tinha esta orientação de Deus sobre a Páscoa. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, celebrem essa cerimônia. Quando seus filhos lhe perguntarem o que significa essa cerimônia, respondam-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. E enquanto eles comiam, aí sim, voltando para o momento que Jesus comemora a Páscoa com os seus discípulos, enquanto eles comiam, Jesus tomou o pão e deu graças, o partiu e o distribuiu aos discípulos, e fez o mesmo com o cálice e disse que era a nova aliança no seu sangue. O que deviam fazer isso em memória dele. O texto está aqui, ó. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Mateus 26, 26 e 27. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem, em memória de mim. Este texto lá em 1 Coríntios 11, de 23 a 25. Então, eu coloquei esses dois textos na sequência para que a gente constate que a Bíblia nos orienta, nos expressa, assim, nos deixa claro de que esta foi uma instituição que o Senhor Jesus Cristo fez, dirigida àqueles que têm a Ele como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então a ceia é a comemoração da nova aliança, porque Jesus Cristo é o Cordeiro que foi crucificado para tirar o pecado do mundo e que liberta da escravidão do pecado todo aquele que crê. Então estes textos são textos que a gente até vai repetir daqui mais um pouquinho no andar do estudo, porque são textos que comprovam isso. Comprovam que Jesus Cristo é aquele que veio trazer para nós um novo caminho. O caminho eterno. Não é à toa que o véu se rasgou de cima para baixo, abrindo o caminho. Certo? Tirando o que era impedimento. Ele é o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. O corpo de Cristo foi cruelmente machucado, violentado, quebrado, surrado. Seu sangue foi derramado e sua vida foi tirada para pagar pelos nossos pecados. Fazer parte da mesa da ceia do Senhor é para aqueles que receberam esta vida conquistada pela morte dele. Eu vou ler esse texto que está aqui, irmãos, porque eu considero bastante importante para que a gente reflita a respeito desse assunto. E para que eu não perca também nenhum detalhe do que está aqui. O memorial é vivo e de profundo significado pela natureza gloriosa daquele que está sendo lembrado e pelo poder do seu sacrifício. Por isso, os que participam devem se examinar e, após o exame de consciência, se arrependerem
e se apropriarem, ou seja, tomar posse do perdão oferecido no sacrifício de Cristo. E tomarem a ceia com coração grato por tamanho favor recebido, por tamanha graça, se lembrando do sofrimento penitente do Senhor no seu lugar, no meu lugar. E eu gostaria que a gente pensasse quais são os objetivos da ceia do Senhor, né? Qual é a finalidade dela? Então veja aqui, comigo aí na tela vai aparecer o texto. Quais os objetivos da ceia do Senhor? Mostrar que não temos vida em nós mesmos. Não somos autoexistentes ou autossuficientes. A vida que temos veio de Cristo. Fomos regenerados, isto é, gerados de novo em Cristo. Reforçar a nossa comunhão com Ele e seu corpo, a Igreja. Um outro objetivo, nos apropriarmos do perdão pelo sangue de Cristo que foi derramado. Veja esse texto. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Então, esta parte do em favor de vocês precisa estar presente na nossa mente e no nosso coração. A ceia é celebrar a vida que Cristo nos deu. É uma comemoração. Participar da ceia, participar da mesa do Senhor, é estar consciente e convicto que aquele sacrifício na cruz me livrou da morte. Aquele sacrifício na cruz é fonte de perdão para todo o pecado daquela pessoa que se arrepende, para todo aquele que crê nele. Que pela fé também reconhece nele o Senhor Jesus como Salvador, que obedece sua ordenança sendo batizado, como nós vimos domingo passado, e dessa forma declara pertencer a ele, estando unido e, portanto, fazendo parte do seu corpo. Sem essa consciência, você vai estar comendo pãozinho e tomando suquinho de uva. E um detalhe muito sério, esse pão vai te levar à morte. Entende? Não adianta você estar comendo, participando da ceia, se algum dia você já fez isso, se você sabe de alguém que já fez isso, enfim. Quem participa da ceia sem ter consciência de que o sacrifício de Jesus Cristo oferece para nós vida, salvação e perdão, esta pessoa não está participando de ceia, da ceia. Ela está ali comendo os elementos da ceia, o pão e o suco de uva, nada mais. Então ali não existe a consciência de salvação, não existe valor para a obra de Cristo, não existe reconhecimento. Portanto, essa pessoa não pertence a Cristo. Por isso que é só comer, né? Estará só comendo um pãozinho e tomando um suquinho. E este pão e este suquinho, como não significam nada espiritualmente para esta pessoa, significa que ela está na morte ainda. Então, a morte espiritual, ela é percebida quando não existe valorização do que Cristo fez. E a ceia nos reporta isso. A ceia nos faz pensar exatamente no sacrifício que Cristo fez na cruz. Se isso não nos levar a nos enxergar pelas lentes da Bíblia, de Deus, sobre como nós realmente somos, de nada está valendo, né? Quando Jesus diz, fazer isto em memória de mim, eu quero só ressaltar uma coisa. Ele diz no texto, isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, e diz, façam isto em memória de mim. Ele fala 2 vezes isso no mesmo versículo. Na primeira vez, quando ele reparte o pão, e depois quando ele vai oferecer o cálice. E isto, em memória de mim, diz respeito de que nós precisamos, ao nos aproximarmos da mesa do Senhor, ao participarmos da ceia do Senhor, nós precisamos ter em mente tudo isso que Cristo fez.
isto é em memória de mim, né? Ele fez em nosso favor. Não é uma homenagem póstuma. Uma homenagem póstuma é para quem está morto. Não é o caso com Jesus. Jesus Cristo está vivo, ele ressuscitou. Nós já estudamos isto, né? Ele já está vivo. Ele não está na morte. A morte não tem mais domínio algum sobre ele. Então, gente, é importante que a gente tenha isso claro na nossa mente. Não estamos nos reunindo para prestar uma homenagem a alguém que morreu. Não, nós estamos nos reunindo em comunhão como corpo de Cristo, fazendo parte de um só pensamento e de uma só fé. Somos um corpo. E neste conceito é que nós nos reunimos, né? A ceia do Senhor vai nos levar a ter maior consciência, sensibilidade do que aconteceu, do onde nossa fé está firmada. Está firmada na vida do Senhor Jesus Cristo, no sacrifício que Ele fez na cruz, no que isto é para nós. Não só representa, isto é a vida. Isto é a nossa salvação, a nossa redenção, né? Então, a ceia do Senhor precisa ser praticada, precisa ser por nós, né? Assim, vivida, experimentada, celebrada com este conceito, com isto em mente, a memória de que naquele tempo ali atrás, lá no passado, Jesus Cristo efetuou a obra de resgate, a salvação que você e eu precisamos ter. Ele abriu o caminho de novo. Ele é a nova aliança, o novo pacto de Deus conosco. Não é à toa que Jesus Cristo diz, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, não é uma homenagem póstuma. Pode ser que algumas pessoas possam ter este conceito, né? Jesus está vivo, ele ressuscitou. Aleluia, né, irmãos, por isso. Bom, isso faz parte do discernimento, do entendimento desta celebração. A ceia do Senhor é um momento de comunhão entre nós e os membros do seu corpo, né? Mas também de cada um com o Senhor Jesus, que executou a nossa redenção. Entender que o exame, né, que 1 Coríntios 11, 28 diz para que nós façamos, deve ser feito para a nossa santificação, né? Que ele diz lá, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Veja o texto aí. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Em 1 Coríntios 11, 28. Então não é para a gente ficar escravizado pela culpa, pelo pecado. Não é. Não tomar para si o perdão que Cristo oferece com o seu sacrifício é ser ignorante da obra de Cristo. E eu gostaria que você prestasse muita atenção aqui nesse texto. Você pode estar sendo orgulhoso, arrogante e displicente diante de Deus. Ignorar o exame de consciência que devemos fazer no ato da celebração da ceia do Senhor, e vale dizer que não é só na celebração, né, mas continuamente. Mas ignorar o exame de consciência é escolher não tomar posse, não tomar para si o perdão que é oferecido por Jesus Cristo no seu sacrifício. E, portanto, é ficar escravizado da culpa, pela culpa, né? Pela culpa do pecado. A mesa do Senhor é um momento de contrição, de reconhecimento e de quem somos. Reconhecimento de quem somos. É um momento também de confissão, de rendição, de celebração, porque recebemos um favor de Deus. E o favor qual foi? Jesus Cristo se dar no nosso lugar. Jesus Cristo pagar o preço do pecado que era meu e seu. Ele não tinha pecado, mas ele se fez pecado por nós. Este foi o favor, para conquistar para nós a justificação diante do Pai. Então Jesus Cristo
pagou um preço que foi muito alto, para que você e eu tivéssemos a salvação. Portanto, ao nos examinarmos diante de Deus, nós precisamos enxergar que a obra de Cristo nos livra da culpa do pecado. Não fique escravizado porque ele morreu para nos libertar. Não reconhecer isto é evidência de que não há salvação. Isso é muito sério, né? Portanto, a pessoa estará perdida. E vale a pena dar uma repetida aqui. Não reconhecer isto o quê? A obra de Cristo na cruz do Calvário, não valorizar isto, não se apropriar do perdão que a obra de Cristo nos dá, é evidência de que não há salvação no coração daquela pessoa. Quanto menor a consciência de pecado, menos valor a pessoa, a obra, o sacrifício, a morte de Jesus Cristo. Quanto maior o nosso senso de virtude, menos necessário é o nosso Redentor. Essa é uma frase do pastor Ed Renekiewicz, eu achei legal de estar compartilhando com vocês. Então, examine-se. O texto diz para que examine-se o homem a si mesmo, né? E então coma do pão e beba do cálice. Se você se vê digno, muito bom, merecedor, que não odeia ninguém, que não tem vícios, né? Não fuma, não bebe, não sai por aí dançando, enfim, não é violento, não matou ninguém. Talvez você tenha sim que se arrepender dessas coisas, né? Essas coisas todas são problemáticas, né? Você se achar digno, se achar merecedor, né? Se achar melhor do que o outro porque não tem vícios. Talvez você tenha então que se arrepender dessas coisas. Mas será que são só essas coisas? Será que a gente não está meio que fazendo uma espécie de manual de pecados? O que são os pecados que podem levar alguém a se arrepender? Então vem listando. Se achar digno, bom, melhor que o outro, né? Mais inteligente que o outro, o fato de eu não beber, de eu não ter vícios, isso me torna melhor do que aquele outro lá, né? Enfim, agora preste atenção nessas outras razões, nesses outros tipos de comportamento. Lembram que a gente estudou sobre os 10 mandamentos? Lembra que a gente estudou sobre ídolos, né? Não terás outros deuses diante de mim, diz o Senhor. Muito bem. Se para você seu corpo é seu ídolo, ou se os seus bens são seus ídolos, se a sua posição social, se o seu carro, casa, seu salário, né? Se você tem ídolos, sejam eles quais forem, essa é uma razão para você pensar em se arrepender, né? Se você espalha fake news por aí, pelas redes sociais, fala da vida dos outros, compromete a reputação de uma pessoa, se você mente sobre você mesmo, porque você não quer admitir ou assumir as suas debilidades, os seus problemas, às vezes a sua verdade, né? Se você mente, inclusive, sobre os outros, se você vive na preguiça, na comelância, né? Tendo em vista a quarentena, muita gente se deu a comer, mas não é nesse sentido. Pessoas que não têm controle, né? Se você vive criando intrigas, se você vive resmungando, se você vive murmurando, se você é preconceituoso, julgando que tem pecadinho e pecadão, se você acha que a cor da pele muda a essência de uma pessoa, se você é mal para os outros voluntariamente, se você elabora planos para você se dar bem enquanto o outro se dá mal, né? Se você vive na lascívia, por exemplo, na internet, sabe aquela perguntinha, o que você faz quando ninguém está olhando? Então,
é importante que a gente reflita sobre isso, né? Porque o pecado é como o fermento na massa de um bolo, de um pão, enfim, o fermento. O fermento afeta a massa toda. E o pecado é como o fermento. Por isso que não tem como a gente participar da ceia do Senhor sem ter como não enxergar o nosso erro, o nosso pecado. Não tem como a gente participar da mesa do Senhor sem ter do que se arrepender. Julgar que não tenha pecados para serem confessados, para serem deixados, abandonados. Então, o nosso autoexame, ele precisa ser feito pela ótica de Deus e da palavra dele, não da nossa ótica, né? O critério não é o nosso critério, é o critério de Deus. Então, se a gente olhar direitinho, nós vamos enxergar motivos de sobra para valorizarmos o perdão oferecido no sacrifício de Cristo lá na cruz e nos arrependermos, nos rendermos e conscientemente pedirmos perdão a Deus. Precisamos lembrar sempre de onde fomos tirados, por quem e qual o preço desse resgate. Vejam esse texto. Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. 1 Coríntios 5, 7 e 8. Então, a ceia do Senhor comunica que Ele vai voltar. É outra parte da ceia, a parte do futuro, né? A ceia comunica que Ele vai voltar. A ceia é a bendita esperança nossa, na lembrança do futuro, do que há de vir. É a bendita esperança de que nós vamos estar com Ele, celebrando a ceia no reino de Deus, do lado de Jesus, do Cordeiro de Deus. Esta deve ser a esperança que a gente guarda, que a gente acalenta no nosso coração como cristãos verdadeiros, né? Jesus disse: porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. 1 Coríntios 11, 26. Eu lhes digo que, de agora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Mateus 26, 29. Então vamos ver aqui essa conclusão, né? Você pode estar lendo aí junto. Acho que vai ser legal a gente estar prestando bem atenção, bastante atenção aqui em cada parte dessas que está aqui na conclusão. Faça sempre do momento da ceia um momento de memória, adoração, celebração, confissão, gratidão e alegria. Examine-se todos os dias e faça do arrependimento e confissão um estilo de vida, né, de alguém que entende o que houve lá no Calvário. Nunca deixe no seu coração pecados inconfessos. Lembre-se que Cristo cravou na cruz a dívida que tínhamos. E nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele irá nos perdoar e nos purificar. Veja os textos. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Romanos 8:1 e 1 João 1:9. Então, ainda dentro da nossa conclusão, louve a Deus por você fazer parte do corpo vivo de Cristo. Louve a Deus pela viva esperança da volta do Senhor Jesus, quando iremos tomar a ceia na sua presença. E lembre-se, cear com Jesus significa caminhar, ter uma vida ao seu lado, ter um relacionamento diário, íntimo e partilhar a vida com Ele.
Então, irmãos, eu desejo que o Senhor Jesus nos abençoe, né? Que o Senhor Jesus nos dê esta memória muito viva na nossa mente do motivo da ceia, da beleza da ceia, dessa celebração que celebra a vida, né? Celebra a salvação, celebra o grande favor que nós recebemos do Senhor. Né? Eu achei essa lição fantástica, eu achei ela perfeita, ela de fato pega todas as outras que a gente já viu. E é uma ordenança do Senhor Jesus para a igreja. Então eu desejo que o Senhor esteja fortalecendo o entendimento nosso, nos dando bastante clareza, né, do que nós vimos hoje, que o Senhor esteja nos dando uma fé fortalecida, uma visão correta na hora que você vai participar da ceia. E um detalhe, viu? A Bíblia não fala quantas vezes a gente deve fazer a ceia, participar dela sempre, mas o cumprimento, a periodicidade, a Bíblia não fala. Ela só fala o seguinte, a ordem de Jesus, que vocês celebrem, que vocês façam isto em memória de mim. Então, até esse tempo que nós estamos aqui de pandemia, né, sem termos a participação na ceia, sem termos esta celebração em comunhão, todos juntos, hoje não pode ser mais assim. Mas, irmãos, que isso esteja na nossa mente. O ensino precisa estar, o arrependimento precisa estar, a consciência da obra, de tudo que Jesus Cristo fez, do valor infinitamente maravilhoso que isso tem que estar muito vivo na nossa mente. Então, mesmo estando separados fisicamente, nós estamos unidos no Espírito, né? E em Espírito a gente pode louvar, a gente pode adorar, a gente pode celebrar, a gente pode confessar, não é? Então, vamos proceder nos atos que a ceia nos ensinou hoje, que esse ensino nos ensinou hoje, todos os atos que estão compostos ali na ceia, todo o significado dela. Então, a minha oração agora vai ser para que o Senhor esteja nos reafirmando, né? Nos fazendo ter uma visão bem certa do que é a ceia. E que isso não escape da nossa mente, do nosso coração. Que nós possamos agradecer a Ele, porque somente por Cristo, né, nós estamos aqui. Ele é a razão e o motivo da nossa existência, que é glorificar o Pai através dele. Então vamos orar agradecendo a Deus. Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigada, Senhor, porque nós estamos convictos, Senhor, de que não há favor maior do que esse, não há valor maior do que esse, de pertencermos a Ti, de sermos Teus filhos, Senhor, de sermos aqueles que representamos e somos o povo de Deus aqui. Nós devemos Te louvar, Senhor, porque isto custou caro para o Senhor. Isso custou muito sofrimento, muita dor. Isso custou o peso do pecado de todos nós sobre o Senhor, que separou o Senhor do Pai naquele momento ali na cruz. Mas tudo isso estava dentro de um plano perfeito, e isso é a graça de Deus expressa no Senhor Jesus. E nós queremos Te louvar por isso, Senhor. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada porque o Senhor providenciou o nosso resgate. E nós cremos no Senhor Jesus Cristo. E nós o esperamos de volta, quando Ele vai nos levar para podermos cear com Ele aí no Teu reino. Muito obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigada por esse estudo. Muito obrigada por cada irmão que está ouvindo. Que o Senhor esteja abençoando cada um, Senhor, fortalecendo a fé de cada um, dando, Senhor, todo o alimento espiritual que é necessário para que haja vida, e vida ativa, vida vibrante, vida alegre, vida agradecida em cada um de nós, Senhor, pelo bem tremendo que o Senhor nos deu
pelo poder que há no sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigada, Senhor. Que o nosso coração esteja eternamente grato a Ti, que a gente nunca esqueça de onde nós fomos tirados, de quem nos tirou e o preço que Ele pagou para nos tirar. Obrigado pela vida, Senhor, pela salvação e pela grande esperança, bendita esperança, de estarmos contigo no futuro, Senhor. Muito obrigada. Eu oro assim no nome do Senhor Jesus. Amém.